O Senado Federal aprovou nesta semana o projeto de lei que cria o marco legal das ferrovias. O objetivo da proposta é tornar o investimento no setor ferroviário mais atraente para as empresas privadas. E agora o texto será discutido na Câmara. Para falar sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que nos atende direto de Nova York, onde está cumprindo uma agenda. Muito boa tarde, ministro. Agora com essa primeira aprovação, então, quais são os próximos passos agora? Boa tarde, Carla. Agora é discutir o texto na Câmara. Eu acredito que o texto já saiu bastante redondo do Senado, ele está em condições de ser aprovado, talvez alguma modificação ou outra, mas é uma coisa que a Câmara dos Deputados agora vai se debruçar. Estamos muito otimistas com relação à velocidade de tramitação e, sem dúvida nenhuma, é um grande passo que o Brasil está dando. Eu diria que esse passo vai proporcionar uma grande revolução ferroviária e a gente vai caminhar a passos largos para que a participação do modo ferroviário na matriz saia dos atuais 21% para alguma coisa perto de 40% em 15 anos. Essas são as projeções que nós fazemos. O que o senhor espera em termos concretos a partir do momento, então, que a iniciativa privada assumir essas concessões, essas ferrovias? O que o senhor espera em termos concretos? Qual é a expectativa em termos de reativação de malha ferroviária, que está nesse momento desativada, muitas vezes abandonada? Há já um cálculo de um futuro em que a gente consiga usufruir melhor da malha ferroviária? Olha, os primeiros dias de medida provisória vigente, que foi a 1065, que já tornou possíveis as autorizações, mostram o acerto da medida e o quanto é importante a gente caminhar nessa direção. Foram 19 pedidos de autorização ferroviária para vários segmentos no Brasil inteiro. Então, mais de 10 estados da federação estão sendo contemplados e a gente está falando de investimentos que podem alcançar ou podem superar 80 bilhões de reais. O que vai acontecer? A gente vai ver as empresas que têm a necessidade de empreender, a necessidade de melhorar a sua logística, pedindo para operar, para construir e operar ramais ferroviários. É o caso da empresa mineradora, que quer fazer um sistema mina-ferrovia-porto. É o caso da empresa de celulose, que quer ligar a sua planta de produção a uma malha concessionada existente, a uma malha tronco. É o caso de várias empresas que vão aproveitar essa oportunidade para incrementar a sua logística. Eles vão ganhar em regularidade, eles vão ganhar em valor de frete e o Brasil ganha, sem dúvida nenhuma, um grande impulso ferroviário. Então, a gente vai ver a profusão de pedidos de operadoras, de empresas, tanto de transporte ferroviário como empresas que movimentam os diversos tipos de carga e também a possibilidade de nós termos operação de short lines, trem de passageiros e a reativação de malhas que estão abandonadas. Ontem foi protocolado no Ministério da Infraestrutura, por exemplo, um pedido de autorização para a reativação da Malha Oeste. Então, acho que a gente vai atingir esses objetivos. Ministro, Gustavo Uribe tem uma pergunta e eu também gostaria que o senhor colocasse alguma coisa depois do Uribe aí a respeito dos trens de passageiro, porque também tem muita gente aí que já estava esperando há muito tempo ligações entre nossos principais centros e a gente gostaria de saber quais são os planos também nesse sentido. Uribe, sua pergunta. É um tema bastante importante, viu, Carla? Ministro, obrigado pela entrevista, boa tarde. Ministro, o país optou por uma malha de rodovias, não ferroviária. O senhor, com a malha ferroviária em longo prazo, você tem uma economia tanto nos recursos como em logística para as empresas. O senhor calcula quanto pode ser esse ganho, essa economia para as empresas no país? Gustavo, a gente tem feito estimativas de uma economia de frete muito importante que pode alcançar entre 30% e 40% daquilo que nós temos hoje. Ou seja, esse acréscimo de oferta de transporte ferroviário com a capacidade que ele nos disponibiliza, deve realmente trazer uma competição importante para o setor de transportes, aumentando a nossa eficiência e proporcionando essa redução de frete, que é muito importante. A gente está considerando uma redução que pode atingir 40%. A gente vê que isso aconteceu, por exemplo, a partir da pavimentação da 163 e um deslocamento de cargas na direção do Arco Norte, uma redução de frete de 26% na direção do Arco Norte
e isso provocou uma descida do frete agrícola em média de 11% em todo o território nacional. Quando a gente começar a disponibilizar mais oferta ferroviária, mais capacidade ferroviária, a competição gerada vai ter uma capacidade enorme de provocar essa redução mais importante de frete. Então, o Brasil vai se tornar um país extremamente competitivo. A gente vai conseguir transportar carga, por exemplo, para a Ásia a preços mais baixos que os produtores americanos, sem sombra de dúvida. E com relação à questão que a Carla coloca, e a gente recebe muito, Carla, esse tipo de pedido, todo mundo muito esperançoso com a volta dos trens de passageiro. Eu entendo que isso é um importante veículo, porque muitas vezes o trem de passageiro não se viabiliza pela rigidez da regulação, pela incapacidade de se oferir receitas acessórias, e a autorização, como promove um sistema regulatório mais leve, com uma característica mais privada, a gente vai permitir que o privado obtenha a receita de outras formas, como existe lá no exterior, muitas vezes, a obtenção de receitas por meio da exploração imobiliária, por meio das operações de real estate, e isso é um fator que viabiliza, muitas vezes, o transporte de passageiro, que não consegue apresentar uma viabilidade econômica, muitas vezes, somente com o valor da tarifa. Já há alguma previsão de quais centros urbanos, por exemplo, poderiam ser ligados com malha ferroviária, dando aí uma opção, né, devido às nossas enormes distâncias, dando uma opção muito importante para viagens, seja de turismo, seja de negócios, trazer desenvolvimento também nesse sentido. Continuo falando de trem de passageiros, porque, como o senhor falou, as pessoas têm muito interesse nisso. Ainda é difícil fazer essa estimativa, né? São os primeiros dias de medida provisória válida. A sinalização do Senado, o empenho do Senado foi fundamental, que mostra que é um passo irreversível. Então, o Senado realmente comprou a ideia. Eu tenho certeza que a Câmara irá no mesmo sentido. Estamos recebendo uma série de autorizações para trens que vão operar eminentemente carga. São trens que fazem muito sentido, ferrovias que vão ligar regiões que estão onde o agronegócio está em expansão, ou regiões de produção mineral, ou regiões de indústria. Então, a gente observa que é uma iniciativa que vai atender a indústria da celulose do Mato Grosso do Sul, que vai ligar, por exemplo, Balsas a Estreito, no Maranhão, que é uma região onde o agronegócio está crescendo muito, a região do Mato Piba, sul do Piauí, sul do Maranhão, e ligar essas regiões produtoras à Ferrovia Norte-Sul, a ligação do Triângulo Mineiro com o estado de Goiás e também com a malha tronco da linha da Ferrovia Centro-Atlântica. Então, nós temos uma série de oportunidades, como a ligação que vai acontecer lá no Piauí, da mina de Trindade até o porto de Suape, e isso é transformador. O que a gente está falando é de tornar o transporte ferroviário mais importante. Isso vai também melhorar o tráfego nas rodovias brasileiras, que vão ficar menos deteriorados, a gente está falando de ter menos acidentes. Do ponto de vista ambiental, é muito importante, então a gente vai ter uma substituição importante de carbono, né? Um sequestro de carbono bastante significativo. Então, é um projeto e é um passo que o Brasil está dando que tem muitas externalidades positivas. Entendo que o trem de passageiros é uma consequência e virá naturalmente como próximo passo. As empresas vão começar a pensar nessas possibilidades, em pequenas ligações inicialmente de áreas mais afastadas a grandes centros, e isso vai começar a tomar escala com o passar dos anos. Ministro, a fila vai andar aqui. Vou chamar a Basília Rodrigues, também tem pergunta para o senhor. Basília. Obrigada pela entrevista. Pensando assim nos problemas, né, nos perigos de uma concessão mal feita, eu queria que o senhor explicasse como que o país vai agir para não incorrer nos mesmos erros de, em outros momentos, em outros governos, ter feito a concessão de rodovias que acabaram sendo entregues, devolvidas para o governo por quem arrematou lá atrás. Isso porque quando chegou ali na hora H, na realidade, não houve um retorno do investimento, não houve um retorno do negócio, ou até mesmo a pessoa nem conseguiu ir além no seu projeto da construção da rodovia porque tinha algum impeditivo jurídico, ambiental. Quais as garantias que o governo Jair Bolsonaro tem hoje para dar ao setor interessado em investir nas rodovias, para não correr os mesmos erros?
Olha, Basília, nós avançamos muito em termos de modelagem, né? De uma maneira simplificada, a gente pode dizer que os erros do passado estão relacionados à mistura de ideologia e aritmética. Então, o que aconteceu? Nós tivemos descasamento entre demanda e investimento, se buscou reduzir tarifa artificialmente com a mistura de obra pública e obra privada. Quando isso acontece, a gente cria um incentivo negativo e o foco fica na construção e não na operação do ativo. Houve também a obrigatoriedade de participação de empresas estatais no capital da sociedade de propósito específico e a utilização do banco de fomento como variável de ajuste. Então, a gente pegava e vendia financiamento no final das contas. Quando um projeto não fazia sentido por si, a gente impunha um juro subsidiado para fazer com que aquele projeto artificialmente parecesse ser um bom projeto. Aprendemos muito com os erros do passado, então hoje a gente tem uma modelagem bastante sofisticada, uma modelagem que está tratando o risco de demanda, que está atrelando demanda e investimento, que privilegia o investimento privado, que tem que ser bancável a mercado, então a gente não vai usar o banco como muleta, como variável de ajuste. Então, tratando o risco de câmbio, contratos que têm agora acordo tripartite, um acompanhamento mais próximo do financiador, o que permite sempre o exercício do step-in. Então, a gente já está vendo sucesso, naquilo que foi contratado, a gente já começa a ver os cronogramas sendo cumpridos. E no caso das autorizações, a grande vantagem é que a gente está falando de trechos, na sua grande maioria, greenfield, onde o privado ele toma todo o risco de engenharia. Então, ele começa o empreendimento do zero, ele vai ter que fazer o seu empreendimento ferroviário. Pode ter uma taxa de mortalidade? Pode. Isso acontece no setor portuário, que já trabalha com autorizações. Então, nem todas as autorizações que são concedidas no setor portuário se consolidam. A gente tem uma taxa de mortalidade. Agora, a maioria das autorizações acontecem. E hoje, a explosão de terminais privados foi de tal ordem que 2/3 da carga movimentada no Brasil já é movimentada em terminais privados. Então, o índice de acerto é muito grande. Nas ferrovias vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter uma quantidade grande de pedidos, de requerimentos. Nem todos vão prosperar, mas muitos irão, e aqueles que irão prosperar farão a diferença e vão proporcionar um aumento de oferta ferroviária bastante grande. Ministro, é possível estimar o interesse que pode haver nessas autorizações agora, com base no marco das ferrovias? É possível estimar o interesse do mercado, assim, em que tipo de candidatos irão se habilitar e irão ter interesse em desenvolver as ferrovias aqui no nosso país? Serão mais nacionais? Haverá abertura para internacionais? Olha, a gente lançou as autorizações e, no final das contas, está havendo uma superação das expectativas. A gente sempre imaginou que havia uma demanda reprimida, uma demanda que precisaria ser atendida com esse procedimento, né, com a mudança do marco legal. Então, é aquela indústria que precisa se ligar ao ramal, é aquele empresário que faz um investimento muito grande em planta e tem ali a possibilidade de ligar a sua produção a uma linha tronco e levar a sua carga nessa linha tronco até o porto, é a mineradora, enfim. E o que aconteceu é que realmente está superando as expectativas, já foram uma quantidade, já são 19 pedidos de autorização. Isso representa a construção de 5.600 novos quilômetros. Se a gente pensar que a gente tinha uma malha de 28 mil quilômetros e cerca de metade disso é o que é efetivamente operacional, o acréscimo de malha que nós vamos ter é muito pronunciado. Não há distinção entre empresa brasileira e nacional neste caso. Uma empresa estrangeira pode pedir, fazer um requerimento de autorização sem problema nenhum, e a gente vai ver a necessidade se impondo, a gente vai ver o investimento sendo pautado pela demanda. Então, são os ramais que vão ligar a indústria de celulose do Mato Grosso do Sul à Malha Paulista, é o ramal que vai sair do Mato Grosso do Sul em direção ao Paraná e a Santa Catarina, e futuramente a ligação do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. Nós temos uma indústria
de proteína animal muito importante no oeste de Santa Catarina, e a principal vulnerabilidade dessa indústria é o suprimento de ração, é o suprimento de milho, e esse suprimento sempre feito por via ferroviária. A gente está falando de muito mais eficiência, muito mais regularidade. É a ligação do complexo mineral que existe na Bahia com o Porto de Aratu, com o complexo mineral que existe no Piauí com o Porto de Suape, a ligação do Mato Piba, no Maranhão, Piauí, com a Ferrovia Norte-Sul, enfim. É o que a gente espera de ramais. Lá na frente a gente pode esperar também a ligação da Ferrovia Norte-Sul com o Porto de Vila do Conde, no Pará, e de áreas de produção e de expansão em Minas Gerais, tanto de produção industrial quanto de expansão do agro, como o noroeste de Minas, que é o novo Eldorado, é um local onde o agronegócio vai crescer muito naquela região, com portos do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente vai ver realmente o setor ferroviário renascendo no Brasil. E interessante, não é só a ferrovia em si, mas aquilo que vai ser irradiado para outras cadeias. Nós temos uma indústria ferroviária aqui no Brasil importante, que passou muito tempo sem encomendas. Então, indústria de vagões, de rodeiros, de eixos, de locomotivas, e essa indústria vai ganhar muito com as encomendas que virão a partir dessas autorizações de ferrovia. Ministro, temos também a nossa analista de economia, a Priscila Yazbek, veio aqui para fazer a pergunta. Oi, ministro, boa tarde, obrigada pela entrevista. Ministro, queria te perguntar sobre um assunto quente da semana, que foi o leilão de petróleo, e que foi muito criticado, inclusive pelos economistas. Muitos classificaram como um fiasco o leilão de ontem. Eram 92 bacias que estavam ali em jogo, foram 5 só arrematadas, e um dos motivos muito comentados pelos economistas sobre o fracasso desse leilão de ontem seria a insegurança jurídica aqui no país, também as incertezas, as eleições se aproximando. Eu vi que o senhor já falou aí sobre um otimismo para essa área e para as concessões de ferrovias. Teve o marco das ferrovias, que foi reconhecido como um avanço na sua gestão, mas o que eu queria entender é daqui para frente, esse cenário mais nebuloso, essas incertezas, não podem afetar as próximas concessões? E já perguntando dessas próximas concessões, o que o senhor destacaria aí que tem de mais importante do que está por vir? Houve também questões ambientais, né, Priscila? Exato, teve as questões. Eu tô perguntando para ele porque ele vai falar que não é da área dele essa questão ambiental, que é isso daí já, mas já entra para Minas. Também, Mas também, exatamente. Bom, Priscila, eu estou terminando uma jornada de conversas com investidores aqui nos Estados Unidos. Passamos a semana em roadshows, conversando com grandes bancos, com os principais fundos de investimento aqui dos Estados Unidos e do mundo. E o cenário que eu estou vendo é um cenário de otimismo. Eu vi aqui muito interesse nos nossos ativos. E não é... Como é que a gente verifica isso? Qual é a evidência do interesse? É o nível de estudo que a gente percebe em cada um dos nossos projetos. Então, primeiro, a gente veio para cá para apresentar uma carteira que é consolidada. No Ministério da Infraestrutura foram realizados 74 leilões de 2019 para agora. E se a gente pegar no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos, a gente está falando de 115 leilões realizados. A gente está falando de 550 bi de reais que já foram contratados e de ativos muito importantes que virão. Nós teremos, por exemplo, o leilão da Nova Dutra, que vai ser no dia 29 de outubro. No dia 4 de novembro tem o leilão do 5G. No dia 5 de novembro tem leilões de terminais portuários. No dia 19 de novembro, nós vamos ter mais terminais portuários, incluindo o maior leilão de arrendamento portuário da história, que são dos 2 terminais líquidos da área da Lamoa, no Porto de Santos. No dia 25 de novembro, nós teremos o leilão da BR-381 Minas, com a 262 Espírito Santo. Em dezembro, nós temos remanescentes de lotes de saneamento de Alagoas, um remanescente de lote de saneamento no Rio de Janeiro, do bloco da SEDAI. Nós teremos o segundo maior leilão de óleo e gás da história. E no início do ano que vem, a gente já começa com privatização do Porto do Espírito Santo, com 7ª rodada de concessões de aeroportos, incluindo Congonhas e Santos Dumont. A gente tem rodovias do Paraná. Então, daqui a pouco a gente vai ter a privatização do Porto de Santos. Eletrobras, é uma quantidade de leilões muito grandes, e eu vi aqui o investidor percebendo uma grande oportunidade, são ativos muito consistentes, eles reconhecem que o programa
tem início, meio e fim, é um programa que está muito bem estruturado, é o maior programa da nossa história, reconhece que o Brasil tem tradição de respeito a contratos, eu cito muito a Dutra como exemplo, é um leilão que nós estamos fazendo agora, o decurso de prazo, o prazo do contrato acabou, mas foi um leilão feito na década de 90, que atravessou governos diferentes, de orientações ideológicas diferentes, passou por um impeachment de presidente da República, mas o contrato sempre foi respeitado. Então, isso é muito reconhecido pelo investidor. Além disso, nós avançamos muito em termos de modelagem. A estruturação dos projetos é extremamente sofisticada. E a gente está carregando os nossos projetos com uma carga grande de ESG para afastar o risco de imagem dos investidores. Então, eu afirmo sem medo de errar que os próximos leilões que virão aqui na nossa área serão um sucesso muito grande, a gente está muito confiante e eu percebi isso. Vários fundos com quem a gente conversou nessa semana estarão presentes nos nossos leilões, então a gente pode esperar novos entrantes no setor de infraestrutura e leilões que vão ser extremamente bem-sucedidos ano que vem.